As nossas crianças vão para a colônia de férias, né, do cultinho infantil especial. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Salmo 103, nós vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim as Escrituras: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Amém. Podem tomar assento. Acabamos de ler o Salmo número 103. Eu quero compartilhar aqui, essa noite, a palavra com você sobre o tema bendizei. E é aqui uma expressão do salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É uma oração do salmista Davi. Você lê todo o Salmo 103, você vai ver que tem várias nuances aqui. Ele elenca uma enormidade de situações que trazem à tona o bem-dizer. Bem-dizer é falar bem. Bem-dizer é exaltar. Bem-dizer é apontar as coisas boas. E aqui temos que ter um trato conosco, né? Porque nós temos muita facilidade de apontar o que é errado. Nós temos muita facilidade de olhar externamente a nós e enxergar à nossa frente aquilo que muitas vezes não está na nossa visão correto. É mais fácil para nós apontar o erro do que indicar acertos. E aí isso quer dizer o seguinte: é mais fácil para nós dizer onde está o erro do que apontar e se comprometer com as soluções. E isso é comum para o ser humano. Dizer, olha, aqui não está bom, ali está daquela cor, deveria estar de outra, ali poderia ser dessa forma. Eu estava escutando um testemunho hoje mesmo, na tarde, de um líder brasileiro de muita experiência espiritual, de uma grande igreja. E ele estava falando sobre o testemunho de como Deus, em fé, realizou na vida dele grandes coisas. E esse homem de Deus iniciou um projeto de uma grande obra ainda quando era novo. E ele estava construindo uma igreja. E aí, de repente, chegaram algumas pessoas para ele quando ele estava com pouco recurso para construir um templo pequeno. E alguém disse para ele assim: pastor, nós temos que colocar piso nas laterais do templo até as janelas, porque as pessoas vão colocar os pés ali, vão marcar e tal. E aí ele disse assim: ótimo, e aí, como é que nós vamos fazer? Não sei, o pastor é você. Não, é muito fácil apontar as necessidades, mas trazer as soluções, muito difícil. E aí então ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele assim: não temas, eu estou com você. E ele falou assim: então tá, nós vamos colocar, você vai me ajudar, você pode fazer o serviço junto com os pedreiros? Não dá, pastor. Você pode então ofertar? Também não dá, pastor. Não tenho condições. Mas espera aí, então por que você está dizendo que tem que colocar? Não, é porque é necessidade. Está vendo como é fácil apontar as situações, mas se comprometer com as soluções é muito difícil? Se nós trouxermos isso para a nossa vida pessoal, que nós vamos averiguar isso e vamos ver claramente isso. Nós sempre temos uma indicação, sempre temos uma observação a fazer, mas qualificar, elogiar, dar solução, nos comprometer com ela, é a nossa dificuldade. Como então sermos
bendizentes e não apontadores de erro, ou na pior das hipóteses, né, dizer maldizentes, ou aqueles que falam mal. Como é que nós podemos melhorar nisso? Primeiro, queridos, nós precisamos tomar uma decisão assim. Eu preciso ser daqueles que apontam os bons acontecimentos, que vê o que é agradável, que exalta o que é louvável, clarifica o que é preciso clarificar. Isso não quer dizer que nós não podemos apontar as necessidades, mas junto com o apontamento das necessidades, nós temos que trazer indicações de solução. Quando o salmista fala aqui, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, está dizendo o seguinte, ele está falando, olha, eu preciso ser apontador para Deus das coisas gloriosas, dos benefícios, dos beneplácitos dele, para com a minha vida. Quantos reclamadores de Deus nós temos agora? Quantas pessoas que não glorificam a Deus, como nós compartilhamos nessa manhã sobre glorificar, e agora à noite é bendizei, não glorificam a Deus pelos feitos do Senhor, estão usufruindo das bênçãos de Deus, porque bendizer é apontar as bênçãos, estão usufruindo delas, mas não lhes presta testemunho. Bendizer é testemunhar. Como é fácil falar das conquistas pessoais que nós auferimos. Hoje tem profissionais que recebem muito dinheiro para apenas motivar as pessoas e falando de conquistas pessoais, de como você pode, de como você vai alcançar, de como você pode se dizer bom, como você pode apregoar para você que você consegue. Os influenciadores de compra, aquisição de produtos, de cursos, de profissão, virou profissão rentável. Isso. Todavia, amados, é do Senhor que nós dependemos. Quem depende de Deus, levante sua mão assim, eu dependo do Senhor. Eu dependo plenamente de Deus, completamente do Senhor. Ai de mim, se não for o Senhor ao meu lado. Ai de mim, se não for o Senhor decidindo, direcionando a minha vida. E quando nós nos tomamos essa posição de que realmente o Senhor é diretor, é o Senhor de nossa vida, a vida já não é minha. Como diz o apóstolo Paulo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, bem dizer e falar bem é exaltar. O Salmo 37, versos 4 e 5. A palavra do Senhor diz lá, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Agradar do Senhor é estar feliz. Essa tradução que está exposta na tela para você, deleita-te, ou seja, olha, se delicie disso. Beba essa bênção. E queridos, o testemunho que tem que ser exalado por nós em bendizer a Deus não é um testemunho qualquer. Não é apenas dizer, Deus fez isso, Deus fez aquilo, que maravilha essa paisagem, que sol lindo essa praia tem, que beleza, né, esse tempo. Não. O salmista diz aqui que a forma como nós temos que bendizer ao Senhor tem algumas qualificadoras. E eu quero destacar a primeira de ordem inversa. Tem que ser da alma. Repita comigo, testemunho da alma. Olha, bendiga ou bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. A alma é profundo, é verdadeiro, é um bendizer genuíno. Hoje,
também eu estava no carro, dirigindo o carro, levando o pastor Miguel e o pastor Jonadá aqui em casa, após o culto da manhã. Estava ouvindo no rádio uma certa programação evangélica. E aí, o pregador lá no rádio estava dizendo assim: olha, eu não chamei você aqui na igreja para adorar, eu não chamei você aqui na igreja para louvar a Deus, eu estou chamando você aqui para vir à igreja para você ser abençoado. Eu falei: uau, inverteram-se as coisas. Não é? As pessoas querem os benefícios de Deus, mas não querem bem dizer a Deus por essas bênçãos. O bem dizer na alma ou da alma é antes de ocorrer, antes de tomar posse deles, porque na alma é a nossa relação íntima, sobrenatural com Deus. Quer dizer que é no campo da fé é que eu devo bem dizer ao Senhor. Quando Jesus encontrou com Marta e Maria, no momento triste da vida delas, quando Lázaro estava morto, ele olhou a multidão, ele chorou por causa da condição de julgamento da multidão com relação à perda. Mas ele levantou o moral de Marta e Maria no sobrenatural. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Olha, a nossa solução, o nosso sucesso, a nossa vitória, queridos, não está no que nós vemos, mas está na fé que está em nossa vida, na alma. A glória de Deus, nós vamos vivenciá-la, e aí poderemos mesmo com força a propagá-la, vem de dentro, é na fé. É com a fé que nós agradamos o Senhor. E aí o bendizente, aquele que bendiz ao Senhor, é o exercedor da fé. Na contramão aqui do que escreveu Davi no texto, para que nós possamos entender, olha o que ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Como eu comecei lá do final, a alma está em nós. Agora, não é só com a alma. Davi está dizendo assim: olha, é tudo, é alma e corpo. Pela manhã, na mensagem Glorificai, eu falei sobre isso. O nosso corpo deve e precisa, porque é nosso dever, glorificar a Deus, né? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos glorificação a Ele, devemos glorificar o Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20, a palavra diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no Espírito, os quais pertencem a Deus. Olha lá. E agora, olha Salmos 29, 1 e 2, aprofundando um pouco mais. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ou seja, nós somos devedores de glorificar a Deus. E com alma e corpo, que somos nós, a alma vivente, nós precisamos em tudo bendizer ao Senhor. Seu corpo precisa manifestar glória a Deus, bendição ou bênção às pessoas. Nós somos os manifestadores da bênção de Deus. Porque bendizer é trazer a conhecimento as bênçãos. Como é que na prática, com a nossa vida, em tudo que somos, nós trazemos bênção ao nome do Senhor e nós enaltecemos os feitos dEle? Testemunho com palavras, testemunho com a vida transformada, compartilhar a fé, manifestar a vitória por meio da nossa alegria e comprometimento com a causa do Senhor, e inúmeras outras. O Salmo 103, olha na sequência, dizendo por que nós temos que ser bendizentes a Deus.
porque é Ele quem perdoa, verso 3, todas as nossas iniquidades e sara as enfermidades. Eu tenho certeza, se você procurar na sua vida, trazer à memória, porque aqui Davi fala também que nós não podemos esquecer de nenhuma das suas bênçãos, nenhuma delas. Nós temos que trazer a memória vívida, trabalhada, tratada, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, nenhum de suas bênçãos, não esqueça nenhuma. Como é que nós não vamos esquecer? Nós precisamos estar com a memória ativa, testemunhando. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: não existe testemunho velho. Coisas que aconteceram na nossa vida, lá no início da nossa trajetória, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança e anima a nossa fé, diz a palavra de Deus. Não é? Coisas que você nem lembra, talvez, seus pais vivenciaram, mas refletiu em você a fé deles. Eu mesmo não lembro disso, eu era bebê, mas a minha mãe e meu pai testificam esse acontecimento. Eu nasci e praticamente não fui para casa, fui para minha casa e voltei para a UTI do hospital, prematuro, com problemas severos, intestinais e gastrointestinais. E gástrico, né? Gastrointestinais. Não era para estar vivo, fui desenganado. Mas as orações, o choro dos meus pais, a fé, as orações, o jejum, me trouxeram de volta à vida. Deus tinha um plano a meu respeito, mas talvez se ninguém tivesse orado, se ninguém tivesse buscado, se não tivessem pago um preço acerca da minha vida, hoje eu não estava compartilhando com você aqui o acontecimento da minha história. Depois disso ainda, fui acometido de uma doença mortal, meningite. Era para estar morto, delirava. Satanás aparecia para mim e falava assim: eu vou te matar. Eu vi o diabo falando que ia me matar. Eu era criança, eu devia ter uns 8 para 9 anos de idade. Mas a minha mãe, aos pés da minha cama, colocando água e gelo na minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje, pedindo misericórdia a Deus, quando ainda não tínhamos condição nem medicina suficiente para isso. O Senhor mudou a minha história. E eu me lembro claramente que quando o anjo do Senhor apareceu e disse assim: você não vai morrer, você vai viver. Aleluia, apareceu para mim. Você vai viver. E eu queria piamente nas orações, irmãos. Para mim era mais vantagem, desde criança foi assim, receber a oração do meu pastor do que ir no médico. Eu fui um garoto muito doente durante toda a minha vida, recordistas em tomar bezetacil. Se tinha alguém que você conhece tomou bezetacil, talvez bata comigo, porque eu tomei inúmeras. Eu tinha coleção de vidrinhos de bezetacil. Eram os heróis da minha fé, né? Davi, era tudo os vidrinhos de bezetacil. Hoje vocês não têm mais isso, hoje são aquelas ampolas que quebram, né? Você nem vê isso. Mas na época, a bezetacil era aplicada pelo farmacêutico em casa. Meu pai se tornou perito em aplicar essa bezetacil em mim. Acredita você naquela mão pesada, hein? Que beleza que era tomar uma bezetacil de um eletricista de manutenção, né? E eu tomava, já nem sabia mais o que era dor a respeito dessa essa injeção terrível. Não tinha medo mais de injeção, podia aplicar do jeito que quisesse, eu tinha acostumado. Mas eu acreditava muito mais e cria muito mais na oração dos meus pastores do que nos remédios. Pouco tempo atrás, a pastora Joana Dark pregando aqui, ela deu testemunho acerca disso, acerca de como eu pedia oração. Eu ficava doente, já falava: mãe, chama o pastor. E era interessante, irmãos, como os pastores gostavam de nossa casa. Nós éramos, e sempre fomos, e até hoje somos, muito hospitaleiros
com os homens e as mulheres de Deus. E eles iam lá só para orar para mim, porque eu pedi. Hoje, ainda quando vez ou outra tenho condição de encontrar ou falar com algum desses homens, eu louvo a Deus pela vida deles, o quanto me inspiraram a ser o que eu sou agora. Quanto Deus os usou para isso. Nós precisamos testemunhar a Deus, né, de Deus e dos feitos de Deus, para motivar os outros, queridos. A nossa vida é uma vida de motivação na fé e pela fé. Porque nós não andamos pela vista dos nossos olhos, nós andamos motivados e vivendo pela fé. Então, testemunhar é trazer também à memória os feitos de Deus. O que Deus fez em sua vida? Salmo 116, verso 12, o mesmo salmista, ele faz uma pergunta: que darei eu ao Senhor por todas as bênçãos, ou por todos os benefícios que Ele tem me feito? Deus precisa de alguma coisa de nós? Claro que não. Se você for lá no Salmo 116, quando o salmista está bem dizendo ao Senhor por todas as bênçãos, você vai ver que tudo quanto Ele decide fazer é em benefício a Ele mesmo. Porque tudo que Deus faz é por mim e por você. A mão de Deus está estendida para nos abençoar. Levante sua mão e diga glória a Deus por isso. Olha o que ele fala no Salmo 116. Primeiro, eu tomarei o cálice da salvação. Tem algum benefício para Deus aí? Ser salvo, queridos, a benéfica é para nós. Mas o investimento de Deus a nosso respeito é que Ele foi à cruz para nos salvar. Todo o projeto de Deus está focado em salvar a sua vida, em dar a você aquilo que é dele. Tomarei o cálice da salvação. Segundo, ele diz lá: eu invocarei o nome do Senhor. Qual a benéfica para Deus? Deus precisa de que nós venhamos a falar que Ele é grande, que nós venhamos a enaltecer os seus feitos. Isso não vai mudar nada para Deus. Ele continua sendo quem Ele é, Ele continua estando onde Ele está, Ele continua fazendo o que Ele faz, nada muda. Quem muda somos nós. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos tocados pela salvação do Senhor, nós somos transformados de dentro para fora, pela presença divina, somos reformados em nossa vida, em nossa forma de atuação, porque passamos a valorizar quem Ele é. Não que Ele necessite da valorização, mas quem necessita somos nós. Tudo em Deus, Deus não precisa nada de você, somos nós que precisamos dEle. Se você reconhece isso, levante sua mão e diga para Ele: Senhor, eu preciso plenamente de Ti. Sabe, você está aqui essa noite para declarar essas coisas para Deus, renovar a sua fé e a sua posição de bendizente. Eu é que preciso, Deus, reconhecer quem Tu és. Uma frase dessas de lameira de caminhão, sabe o que é lameira de caminhão? Aquilo que fica atrás para não ficar jogando barro para longe. Os carros têm os paralamas, né? Caminhão põe uma lameira, e normalmente ali tem a filosofia dos caminhoneiros, que ele gosta de colocar aquelas frases. Eu me lembro de uma, eu estava na estrada viajando, e aí estava escrito assim na lameira daquele caminhão. Eu falei: que caminhoneiro filósofo abençoado, não é? Eu dizia bem assim, ó: Deus sem você é sempre Deus. Você sem Deus continua sendo ninguém. Ou seja, você já é ninguém. Sem Deus, continua sendo ninguém. Mas Ele, como Deus, sem você ou com você, meus irmãos, Ele é Senhor, não depende de nós. Em nossa falibilidade, em nossa mente pequena, no nosso endeusamento, nós achamos que nós somos muito importantes aqui. Você já percebeu que as pessoas que morrem não fazem diferença nenhuma? Hein?
O máximo que acontece com aqueles que morrem é que há algum tempo alguém chora por eles, alguém lamenta, mas o mundo continua andando, as coisas continuam acontecendo, continua nascendo gente, continua se comprando, continua se fazendo negócio. Pode ser a pessoa mais inteligente que for. Em meus estudos de direito, eu estudei muito acerca de um jurista brasileiro que foi ministro da Justiça, chamado, o nome dele era Márcio Tomás Bastos. Alguém vai lembrar disso aí, do governo Lula, inclusive ele foi. O governo Fernando Henrique também ele foi. Era um homem inteligentíssimo, escreveu vários livros. Estava no hospital, Márcio Tomás Bastos, no Albert Einstein. Nos últimos dias da vida dele, ele não parava de trabalhar. Era um jurista muito famoso, muitos processos, muitas pessoas importantes ele defendia. E alguns falavam para ele: Márcio, toma conta da sua saúde agora, despreocupa com essas coisas, que tudo vai ficar por aí. Ele: não, mas eu preciso trabalhar. E ainda na cama de hospital, fazendo petições, despachando com os advogados, e ele morreu. Morreu, e os processos continuaram. E os advogados que continuavam para ele, continuaram trabalhando. E ele morreu. E não mudou nada. Pessoas continuaram sendo condenadas, outros também continuaram se safando, outros continuaram sendo absolvidos. Meu irmão e minha irmã, eu e você, só temos uma saída para a nossa vida: reconhecer a nossa pequenez frente à grandeza de Deus, pois quando isso acontece, aí sim passamos a ser importante, pois Ele nos dá a vida eterna nele. Não há vida fora do Senhor. Deus que você conhece, já leu tantas vezes, até já compartilhou com as pessoas, mas não entrou na sua alma, porque a sua alma precisa bendizer ao Senhor. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nós achamos que nós precisamos de uma boa profissão, nós precisamos de casa, nós precisamos de carro, nós precisamos de boa roupa, nós precisamos estar esbeltos, magrinhos, ou então bem apessoados, estudados para ser alguém. Isso não vai mudar nada na sua vida, se o Senhor não estiver em você. Como diz o Salmo 90, em 70 anos de nossa vida, muita saúde, depois disso canseiro e enfado, é o que Deus permite. Pessoas começam a ficar cansadas. Eu já estou com 50, meio século, já baqueado. Poucos dias atrás, aí os irmãos foram subir numa montanha, ficou eu aqui, porque meu joelho não aguentava. Não foi, José? Quer dizer, tem gente que é mais robusto, 70, outros mais fortes, até eu já estou decaindo. Mas glória a Deus que esse corpo mortal vai ficar, mas a minha alma bendize ao Senhor, aleluia. Então nós precisamos entender isso, testemunhar em todo tempo, em todo lugar, pois essas benéficas de Deus continuam acontecendo. Olha o que ele diz, que é Ele que redime, ou seja, restaura a sua vida, coloca na posição de salva e não perdida. Ele que redime a sua vida da perdição, que te coroa com benignidade e misericórdia. Ai de nós, se o Senhor não nos tirar da lama e nos colocar restaurados por sua misericórdia. Verso 5: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Meus irmãos, hoje eu fiquei muito feliz. A gente estava brincando quando chegamos em casa, depois de vir na casa do pastor Miguel. Aí a ele e a Thalita estavam dizendo assim: olha, quando o papai estava abrindo o portão da igreja, parecia um menininho. Olha que lindo isso, a visão que a minha filha teve, mas pelas costas, né? Aí ela até brincou depois, quando virou de frente era de 50. Mas o Senhor nos renova a nossa mocidade. Irmãos, desde o início da minha vida, na
presença de Deus quando ainda é criança, até agora, assim como a palavra de Deus traz, a minha alma está feliz, a minha alma se alegra quando estou na presença de Deus para vir à casa do Senhor, é o que me motiva. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquela expressão na brincadeira, né? Como dizem aí as pessoas, é como um pintinho no lixo. Mas não, eu falo, é como um anjo no céu, quando eu estou na casa de Deus, quando eu estou no templo do Senhor, quando estou em meu tempo a sós com o Senhor. Não esqueça dos benefícios, porque Ele que farta a tua boca. Repita comigo, quem me alimenta é o Senhor. Irmãos, inflação, perseguição, dificuldade, crise, nada disso tira da nossa mesa o alimento, pois a palavra de Deus diz, nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho recebido de Deus muitas bênçãos, porque melhor coisa, diz as Escrituras, é dar do que receber. Eu tiro da minha geladeira e compartilho. Quantas vezes? Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, eu não tenho carne. Eu fui lá em casa, falei, amor, o que tem aí? Peguei na nossa geladeira, tirei, catei lá o que tinha, compartilhei, levei para essa pessoa. Sabe o que Deus fez comigo? A minha geladeira um dia ficou tão cheia que não tinha como guardar. Eu tinha que dar mais ainda. Porque é assim que Deus faz, queridos. Quando nós damos, Deus dá-nos de volta. E é medida recalcada, sacudida e transbordante. Bendizer é reconhecer na alma que o Senhor nos renova e faz-nos novos, como a águia. E aqui, depois você vai lendo aí para frente, que você vai ver que Ele trata a sua vida para que você não seja opresso, nem venha a ter depressão. E se eu for falar aqui, quantas são as bênçãos que Davi elenca nesse texto, tira um tempo sozinho com Deus e trabalhe o Salmo 103 na sua vida. Mas eu quero deixar aqui para finalizar. O não esquecer de nenhum dos benefícios do Senhor faz com que a nossa vida se torne própria, propícia, preparada para novas bênçãos. Quanto mais eu louvo, mais Deus tem prazer em me dar. Quanto mais eu agradeço, mais Ele vai dispensar na minha vida. Em João capítulo 4, verso 23, Jesus falando acerca disso, Ele diz, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, o bom desse texto não é essa parte só não, mas é a outra que muita gente nem sabe mais e nem se lembra, mas que diz lá claramente, e Deus está à procura de tais que assim o adorem, verdadeiros, genuínos, realmente sem mácula, perfeitos adoradores. Quando fala aqui de perfeito adorador, quer dizer, não é que o vaso seja perfeito, mas o que ele quer e o que ele está dispensando não é dele, é do Senhor do vaso, não é? É do Senhor do jarro, para você entender melhor. O jarro pode estar com a ponta quebrada, o jarro pode estar com a asa quebrada, ele pode estar trincado, mas o que vale num jarro não é só o valor dele, mas é especialmente o que vai dentro, é quem coloca alguma coisa lá dentro, é quem confia no efeito e na praticidade daquele vaso. E eu digo a você, apesar de você, Deus continua acreditando na sua vida. Apesar de você, Ele continua enchendo, derramando bênção, óleo na sua vida. Apesar de você, Ele continua te protegendo. Mas Deus não quer que você permaneça rachado. Ele quer lhe tratar para você ser um bendizente. Ele não quer que você continue com a asa quebrada. Meu irmão e minha irmã, Deus nos chamou para sermos do seu
regaço da sua família, fazer parte da família de Deus. Nós somos mais do que anjos para Deus, nós somos os filhos dele. Não podemos ter uma parte de nossa vida quebrada, não podemos ter nada lascado em nós. Deus nos chamou para nos tratar, e a oportunidade que temos hoje é de nos qualificar como os verdadeiros bendizentes. Como é que eu posso fazer isso? Reconhecer que eu preciso melhorar, eu preciso elencar em Deus as bênçãos que Ele tem dado. Ao final do texto, lá no verso 22 do Salmo de número 103, olha, ou melhor, no 21 e 23, 21 e 22, perdão, do Salmo 103, olha o que o salmista diz: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Quando fala isso, é todos os anjos. Vós, ministros seus, que exultai a sua vontade. Ou seja, até os anjos de Deus precisam ser bendizentes. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. E aí ele fecha para ele: bendize, não é qualquer coisa. Ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor. É do fundo da alma reconhecer que Ele é Senhor dos feitos gloriosos na sua vida. E quando nós reconhecemos, queridos, nós fazemos alguma coisa. Eu não posso reconhecer de boca, eu não posso reconhecer de lábios falsos, tem que ser genuíno. Quando eu reconheço, eu retribuo. Quando eu reconheço, eu correspondo. Quando eu reconheço, eu me comprometo. Em Deus é assim. E o que Ele quer de retribuição, portanto, é esse bem dizer, comprometimento com aquilo que para Ele é importante. E para Deus é importante as pessoas, muito mais do que aquilo que você considera, porque nós somos consideradores de coisas, mas Deus ama as pessoas. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.